Olá, eu sou o professor Alberto e nós vamos tratar nessa unidade da parte de sensores e atuadores, ou seja, nós vamos trabalhar as duas extremidades da malha de controle. Comecemos pelos sensores. O sensor é um dispositivo que detecta um sinal ou um estímulo e produz uma saída mensurável para o sistema. Pode-se dizer assim que os sensores são os olhos e os ouvidos dos instrumentos de medida e dos sistemas de medição e controle. Sensores podem ser de dois tipos, basicamente. Nós temos sensores que são mecânicos e temos sensores que são elétricos. Os mecânicos, é claro, possuem partes mecânicas, que são constituídos por partes mecânicas, enquanto que os elétricos são constituídos por partes elétricas. Temos ainda, quanto à função, o tipo de operação, sensores ativos e sensores passivos. Sensor ativo dispõe de uma fonte auxiliar de energia que fornece a maior parte da energia contida no sinal de saída. Ou seja, ele utiliza uma outra fonte para agregar ao sinal de saída, enquanto que o sensor passivo, ele não possui fonte auxiliar, então a energia na saída é próximo, igual ou menor que a energia na entrada. Alguns exemplos de sensores que a gente pode relacionar. Nós temos, por exemplo, os termopares, que são utilizados como sensores de variação térmica, de temperatura. Nós temos os encoders, que normalmente são utilizados para sensores de posicionamento. Nós temos os barômetros, que são utilizados como sensor de pressão. Os potenciômetros têm várias utilidades, basicamente uma resistência elétrica que pode se variar, as fibras óticas, que são sensores óticos, e os ultrassons, que são sensores de ultrassom. Bom, aí exemplos de sensores de pressão, alguns tipos práticos, alguns tipos reais de sensores de pressão para que a gente possa apreciar. Temos aqui a seguir um sensor de nível. A boia da sua casa, ela é um sensor de nível. Veja bem, no momento em que a caixa completa o seu nível, a boia fecha a tubulação e não deixa que o fluido, a água, escoe mais. Então, é um tipo de sensor que vai atuar lá na sua casa. Temos também os sensores de temperatura, e os mais conhecidos são os termopares, são utilizados, já falei, para medir temperaturas. Temos também os sensores de pressão, no caso aí, os pressostatos e os termostatos, que são sensores de pressão. Temos também uns sensores muito utilizados na automação, que são os sensores lambda, que são utilizados no automobilismo para leitura da mistura gasosa que sai do motor após a queima. Bom, esses são os sensores, eles estão no extremo da malha. Eles vão fazer a leitura da variável e enviar para a central. A central vai processar essa informação e enviar uma ordem, um comando para os atuadores. Que são atuadores? Então, os atuadores é o que vão transformar um sinal elétrico, uma energia elétrica, em uma outra forma de energia. Nós temos vários tipos de atuadores, mas os exemplos mais comuns a gente pode citar. Por exemplo, válvulas, que podem ser abertas ou fechadas através de um sinal, de um comando, uma eletroválvula. Pistões, inversores, aqui cabe uma explicação. Os inversores são os inversores de frequência, muito utilizados para controles de velocidade de motores assíncronos. Temos também as resistências elétricas, que são utilizadas também como atuadores. Bom, pessoal, isso aí, sensores e atuadores, as duas pontas da malha de automação.
Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. E hoje vamos montar um sensor de luz com o sensor Light Dependent Resistor, ou LDR. Bem, você vai precisar de um sensor LDR, 3 jumpers, um Arduino Uno, uma protoboard e também de um resistor pull down. Bem, você pode utilizar um resistor de 10K se você vai utilizar o sensor em ambientes mais escuros, ou então 1K se você vai utilizar para ambientes mais iluminados, pois assim, utilizando um resistor pull-down de 1K, você terá uma maior sensibilidade a ambientes mais iluminados. Bem, você vai montar como está mostrado o circuito na imagem. O sensor Light Dependent Resistor, ou LDR, como o próprio nome já diz, é um resistor que é dependente de luz, ou seja, conforme for a intensidade da luz, sua resistência varia. Quando a intensidade da luz está muito alta, sua resistência abaixa, como é mostrado aqui no gráfico. Dessa maneira, quando a resistência baixa, ele permite uma maior passagem de voltagem. Então você pode medir essa voltagem através do Arduino. E quanto maior a voltagem, maior a intensidade da luz. Bem, a voltagem no Arduino será medida em níveis lógicos, ou seja, não será de 0 a 5 volts, mas sim de 0 a 1023 bits, já que o Arduino possui uma porta de 10 bits. Então, a voltagem no Arduino assumirá um valor entre 0 e 1023. Quanto mais próximo do 1023, maior a intensidade da luz. E quanto mais próximo de 0, menor a intensidade da luz. Bem, agora como você vai montar? É bem simples. O LDR tem duas pernas, como todo resistor. Em uma das pernas você vai ligar o VCC do Arduino. E na outra perna você vai ligar o data do Arduino. Você vai ligar no pino A0. E na mesma perna, na segunda perna em que está o data, você vai colocar o resistor pull down. E vai ligar esse resistor no ground. É bem simples de montar esse circuito, como mostra na imagem. Bem pessoal, o programa é bem simples, como vocês podem ver não tem nenhuma biblioteca. Aqui a gente vai iniciar o serial monitor em numa taxa de 9600. E aqui no void lump a gente só vai ter a leitura analógica da porta analógica A0. Aqui a gente vai ler a voltagem da porta analógica A0, em bits, em 10 bits no caso, de 0 a 1024. E aqui a gente vai imprimir o valor do LDR, com um delay de 2000 milissegundos, ou seja, 2 segundos. Vamos lá fazer o upload para a placa do Arduino. Bem, então agora vamos lá executar. Como eu já disse, os valores vão de 0 a 1023, que são os valores da porta lógica de 10 bits. Quanto mais próximo de 1023, maior a luminosidade. Quanto mais próximo de 0, menor a luminosidade. Bem, vamos colocar aqui uma fonte de luz. Percebam que quando a gente coloca a luz, o valor aumenta, chega bem próximo de 1023.
Bem, pessoal, vou ficando por aqui, espero que gostaram. Não deixe de curtir o vídeo e compartilhar. E até o próximo vídeo. Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar um novo projeto Arduino, também usando um motor de corrente contínua, só que agora a gente está usando um componente novo, um circuito integrado chamado L293D. O que seria esse componente? Ele é uma ponte H dupla, que permite que eu controle a velocidade do motor e também o sentido de rotação desse motor. Se você está interessado em montar robôs usando o Arduino, o grande segredo é isso daqui. Você vai usar muito esse circuito integrado L293D. O D no final significa que ele internamente possui os diodos que fazem a proteção do seu Arduino. Bem, agora eu vou resumir aqui o que foi usado nesse projeto. Eu estou usando uma bateria de 9 volts para alimentar o Arduino. Estou usando 4 pilhas para alimentar o motor de corrente contínua. Aqui eu tenho uma chavinha, aquela chavinha comum, liga e desliga, e é através dela que eu vou controlar o sentido de rotação do meu motor de corrente contínua. E aqui eu tenho o potenciômetro que eu uso para controlar a velocidade, e aqui na minha protoboard, no meio dela, eu tenho o circuito integrado L293D. E um outro detalhe é que essa ponte H que eu faço usando o circuito integrado L293D permite que eu controle 2 motores de corrente contínua. Não apenas, aqui nesse caso eu usei só um, mas eu poderia estar controlando 2 motores, tanto a velocidade de cada um deles quanto a rotação. Bem, então vamos ver a coisa funcionando. Tá aqui o meu motorzinho com uma hélice de palito de picolé. Eu vou começar a aplicar potência nele. À medida que eu vou girando o potenciômetro, ele vai aumentando a velocidade de rotação, ou seja, estou aplicando mais potência no motor. Vou diminuir aqui um pouquinho a velocidade. E através da minha chavinha eu posso mudar o sentido da rotação do motor. Olha só, à medida que eu mudo a posição da chave, ele muda o sentido de rotação do motor. Vou diminuir mais um pouquinho aqui a rotação. Vou mudar o sentido. Então é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem aprender a construir esse projeto passo a passo, visitem o nosso site, é o www.comofazerascoisas.com.br.
Nós montamos o projeto de irrigação automatizada do solo. E você pode notar que o LCD está indicando solo seco. O LED na cor vermelha está aceso. E também há o aviso sonoro através do buzzer. Então o Arduino não vai permitir que seja ligada a bomba, indicada no primeiro LED verde que acenderá. E também não vai permitir que o solo seja irrigado antes do horário pré-programado, que é às 9h30. Você viu que a bomba foi ligada e o LED verde acendeu, além de ser desligado o sinal sonoro. Quando o solo estiver úmido, automaticamente a bomba vai desligar e o LED amarelo acenderá e apagará o LED vermelho. Caso venha chover ou o solo, por qualquer outro motivo, fique encharcado, o LCD indicará e também acenderá o segundo LED verde.